Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje, para bater esse papo, estamos com os fundadores da IDOC, Indústria Têxtil, Irã e Ivan. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Já chegaram mais cedo. Tu viu que despertou agora? Uhum. Despertou para lembrar da gravação com vocês às 13h30. Ah, é? Uhum, então, eu tô perdido aí. Então, acho que foi os contatos no rosto aqui que deu uma balançada. Sejam muito bem-vindos. Legal. Muito obrigado pelo convite, Edu. Foi bem, a gente ficou bem surpreso quando você entrou em contato, foi bem legal. A Apo é uma empresa admirável, já está no ramo aí há um tempo. Tem uns parceiros nossos que já atuam com vocês também, sim, né? Já se conhece. E agora estamos entrando aí nesse universo também. Sejam muito bem-vindos. E colocaram o Ivan aí de surpresa. Sim, ele me chamou sexta-feira, eu acho que ele me falou. Sexta, acho. Ele disse, me chamaram para um podcast, cara, vamos lá comigo. Aí eu disse, mas estou com a obra aí, mas vamos lá. Vamos dar uma fugida aí, bater um papo gostoso aí também. É bom sair um pouco até para conhecer ambientes diferentes e tudo mais, né? Sair um pouquinho de obra te consome, né? Que a gente tava falando até aqui agora, a obra é... Até porque, tu vê, é bem interessante o que tu falou de estar um pouco fora, me fez lembrar já de um negócio bem legal agora. A gente tava discutindo até esses dias, 99% das coisas que a gente fez, os negócios bons, os networks que lá na frente a gente viu que foi produtivo, todos eles, assim, 95% a gente conseguiu ele fora, não foi estando dentro da empresa. Sim. Foi estando em algum ambiente, em algum churrasco, sim, em algum passeio, sempre nesse formato, cara. Tem uma regra dos churrascos que a gente fazia nas sextas. A gente falava assim, não sei se você já viu, se não me engano é gregos, romanos, não sei, mas existe uma regra que se tu discute uma ideia, por exemplo, a gente está montando o planejamento estratégico da empresa e nós discutimos esse planejamento, depois tu toma uns goles, e eles tomavam vinho na época, e eles discutiam a mesma ideia depois embriagados. Pra ver. E se nos dois momentos eles tivessem concordado naquela ideia específica, quer dizer que a ideia era boa. Daí foi uma época bem negra da minha vida, assim, eu falei, agora eu tenho que beber para conseguir entender como funciona isso. Nessa hora daí eles falam que não tinham coragem de falar antes, talvez. Não, brincadeiras à parte, sejam bem-vindos. Eu queria saber, a gente conversou um pouco antes ali, mas o porquê do nome e como que se originou o nome, porque ele é um nome que, primeiramente, a gente lê ele IDOC, né? Então a gente discutiu isso, é a mesma coisa que nós passamos com a Apo, que a leitura, as pessoas leem Rapo, então eu queria que contasse um pouco aí do nome da marca, como surgiu a ideia de cair no mundo do vestuário, né? Que é o que vocês vendiam masculino antes e acabaram pivotando ali o produto. Como que foi essa história? Talvez dava para contar, talvez desde o começo, né? Para ir encaixando todas essas perguntas, eu acho. Eu até poderia contribuir com essa questão. Você antes perguntou, somos fundadores, né? Sim. Então, começando a história lá do começo, a nossa história, assim, é até tô vendo a tua xícara, resiliência, teve bastante, assim, sabe? A nossa história, ela é bem legal, porque ela começa, na verdade, do nosso nascimento, nós poderíamos começar a contar a nossa história. Sim. Porque ela realmente foi uma história de muitas mudanças, né? Do nosso pai muito empreendedor, muito buscador, sempre querendo acertar, sempre querendo evoluir. E a nossa história de confecção especificamente, a gente sempre fala que ela sempre não foi por nós amar a moda ou gostar de confecção. Na verdade, foi sempre por necessidades, né? Porque a gente pode dizer que ela começa lá quando a nossa mãe ainda era viva. Ela faleceu quando eu tinha 4 anos, o Ivan tinha 7. Inclusive hoje, cara, até muito interessante. Hoje faz 34 anos. Uau!
que ela faleceu. Foi dia 4 de dezembro. E ter vocês aqui gravando nesse dia. É bem legal, cara. Quando eu olhei assim, 4 de dezembro, opa, esse dia, conheço esse dia. E lá já foi por necessidade. O meu pai, ele sempre foi muito empreendedor, ele trabalhava com reta escavadeira. Sim. E plantava arroz, né? Trabalhava na roça. E um dos fatos, assim, onde começou a resiliência dele, é que ele trabalhava para uma outra pessoa, de operador de reta escavadeira, ele resolveu comprar uma. Uhum. E aí ele comprou, beleza, financiou em trocentas mil vezes. Sim. Que esses dias eu vi que já vem lá do meu avô também era um cara muito corajoso, alavancado, sabe? Sim. E aí meu pai comprou essa máquina e num certo dia, quando ele foi pegar ela para trabalhar, ele disse que ia bem cedo de madrugada, tava só as cinzas, assim, ia pegado fogo. Daí ele teve que continuar, voltou a trabalhar daí com alguém, né, com outro cara lá, e teve que continuar pagando a máquina sem tela, né? Isso foi antes, né, do falecimento da minha mãe. E a segunda parte foi isso aí, né? Mas o pai de vocês que deu o pontapé inicial na empresa? No mundo de moda, sim. Na nossa empresa específica, vamos dizer assim, não, né? Mas aí como o Irã estava dizendo, então, e aí com essa vontade sempre de querer crescer, de querer fazer algo diferente, ele começou a produzir roupas. Mas isso em 88, 87, por aí. Uhum. Através da minha mãe, lá onde nós morávamos, em São João do Taperico. Mas uma coisa muito pequena, né? 2 máquinas de costura, costurava em casa e vendia para os vizinhos, e coisa desse tipo. E esse negócio dele deve ter durado 2 anos, ou algo próximo disso, que daí a mãe veio a falecer. Uhum, entendi. Então, e aí... Mais uma pancada, né? Primeiro a máquina dele, depois o falecimento da esposa. E aí a história continuou, a gente foi morar com a avó, o pai casou de novo, daí a esposa dele começou a trabalhar acho que talvez até ele deve ter incentivado isso, né? Para ela trabalhar numa facção, né? Começou a trabalhar em facção, começou a aprender a costurar, e quando ela sabia costurar, o pai voltou. Eu acho que naquela... E São João não é um polo tão grande, não. E ali foi só a parte, no caso, com a nossa mãe, né? Sim. Quando ele casou novamente, ele veio para Massaranduba. A gente estava em Massaranduba. Daí a gente estava em Massaranduba. Tá. Quando ele casou novamente, né? Isso, daí estava em Massaranduba, e aí... Eu acho que aquela vez tem a história que ele ganhou uma moto na rifa, né? Bingo. Ganhou uma moto num bingo, numa rifa. Eu acho que foi aqui em Joinville, no Bingão do Ernestão. Não sei se você já ouviu falar isso. Se tu perguntar aqui em Joinville, todo mundo vai saber que tinha no campo de futebol ali, todo domingo, um domingo por mês, tinha esse bingão. Vinha gente E aí ele ganhou essa moto, e aí disse, agora eu vou lá de novo. E vendeu a moto, comprou máquina de costura de novo, e começou de novo. Produzir roupa em casa e vender nos vizinhos. No vizinho, saía. Aí ali eu acho que ele trabalhava até de funcionário da prefeitura. Vocês entraram muito por referência, querendo ou não. Sim, e aí a gente tava junto, sabe? Tava isso, produzia em casa, fazia na cozinha, cortava os produtos na cozinha, costurava no quarto, né? Eu lembro que era o meu quarto, eu tive que sair do quarto. A gente começou a dormir todo mundo junto, daí nós éramos em 3 rapazes, porque o quarto virou a fábrica. Então a gente vivia dentro da confecção realmente. E o outro irmão, com uma pergunta? Esse rapaz que vivia com a gente era irmão da nossa madrasta, no caso. Ah, entendi. Filho da madrasta. A gente tem mais um irmão, eu e o Irã temos mais um irmão que daí é filho do pai com a nossa madrasta também. Então, e ali foi, então, essa história. Que encaixa, né, Ivan? Ali que a gente sempre encaixa, que a gente esse dia fez um trabalho de missão, visão e valores, e a gente chegou à conclusão que sempre foi por necessidade. Sim. Porque lá na época o pai fez, né, a mãe começou a costurar por necessidade, porque precisava, sim, né? Queria algo para sustentar. Aí ela faleceu,
Beleza, ele casou de novo. Aí, como ele tinha nós 2 de filhos e minha madrasta tinha mais 2, de novo ali com 4 filhos por necessidade. Vamos empreender, vamos fazer um negócio. Começou de novo. E aí a abertura da nossa empresa também foi por necessidade. Por quê? A gente descobriu esses tempos, isso pensando. Porque a gente não tinha assim uma relação muito boa com a nossa madrasta. E aí a gente já viu logo que ia ter que seguir nossos caminhos. Então o Ivan em 2006, por isso que eu não sou um fundador talvez da IDOC, porque o Ivan que fundou a empresa em 2006 com a esposa dele, com o auxílio do sogro, né? Com o auxílio do sogro dele. Diz que sogro, né? O meu é maravilhoso. É verdade. E aí eles fundaram a IDOC em 2006 e eu nessa época também já tinha saído da empresa do meu pai e da minha madrasta e eu comecei a trabalhar como representante comercial na estrada. Comprei um golzinho velho e fui pra rua. Qual que tu representava? Eu representava pro meu pai, na época, a empresa dele e da minha madrasta, pro meu irmão, que daí ele abriu a IDOC só com masculino, só com camiseta, e ele abriu só masculino para não concorrer com o pai, que era feminino. Entendi. Né? E aí eu comecei como representante, fui trabalhando bastante, consegui acumular um dinheiro bem legal. Eu sempre tenho orgulho de dizer que dentre todos os representantes que o pai tinha na época, que eram já de idades, com muita experiência, eu com 18 anos, depois já fiz 19, né? Naquela época que eu comecei ali, eu sempre era o que mais vendia da empresa toda, sabe? Sim. Os caras mais velhos assim não se acreditavam. Pô, esse piá aí, né? Deve ter benefício, porque não pode, né? Filho do... Mas benefício tá louco, lá não tinha nada de benefício. E aí, então o Ivan, eles abriram essa fábrica em 2006 e eu era representante, e depois que eu acumulei um dinheiro legal, eu abri uma empresa para mim também. Sim. E daí eu também pensei, também vou pro ramo, né? E aí como o pai tinha feminino e o Ivan tinha masculino, eu abri com jeans. Eu comecei a fabricar jeans. E aí eram 3 fábricas naquela ocasião. Aí o que aconteceu? Nenhuma querendo concorrer com a outra. E aí nós já tava independente, né? Eu com o Ivan, ele com a dele, eu com a minha. Mas aconteceu que a gente percebeu que ou eu tava na fábrica deles, do meu irmão e da esposa dele, ou o Ivan tava na minha. E daí o Ivan um dia chegou assim, pô, nós devíamos já de vez então já juntar, né? Porque a gente tá direto junto. Sim. Daí ali foi a minha entrada na IDOC, que foi em 2009, por aí. Eu tinha uns 3 anos ali na empresa. Aí a gente se juntou. E aí logo que a gente se juntou, né, Ivan? Daí o pai se separou. 2010, por ali. Daí o pai se separou da nossa ex-madrasta e a empresa ficou toda pra ela, a empresa que o pai tinha. Ficou tudo, assim. E ele ficou sem empresa. E aí foi nesse momento que daí a gente começou de novo a entrar com mais força, porque daí não tinha mais nossa concorrência, né? Daí a gente colocou feminino, porque daí nós não tinha mais problema de concorrência, que daí o pai se separou, a empresa ficou pra ela, então nós abrimos com o feminino e começamos a ir pra cima. E qual o maior mercado de vocês é? Feminino, vocês acabaram parando. Feminino, o masculino a gente parou, na pandemia ali, na verdade, a gente produziu o masculino até 2020, aí depois ali a gente parou. Não é um mercado difícil. Talvez um dia até volte, Edu, mas é que na época a gente percebeu que a gente tinha uma linha muito grande, que a gente precisava focar no que rende mais para ser mais assertivo. Nós tínhamos muitas sobras de matérias-primas, de produtos, porque tinha uma linha muito grande, né? E na época o masculino tinha uma margem menor, então a gente resolveu ficar só com o feminino. Mas eu nunca descarto a hipótese de a gente voltar. Agora a gente já deu uma boa crescida, já é a hora de começar a pensar em outras marcas, entende? Então isso pode ser que esse projeto aí logo venha. Sim, porque era mais inteligente no momento a gente pegar esse produto e abrir o mercado, né? Do que com um mercado pequeno mais produtos, né? Perfeito. Então, perfeito. Muito bom. E como o mercado é grande, né, tu oferece aquilo que tu tem para mais pessoas e não faz mais produto para oferecer para aquelas mesmas pessoas. O Brasil é grande, né? Geralmente a ótica das empresas vem nisso, né? Eu vou fazer um mix maior para vender para a mesma pessoa. Essa é a lógica que as empresas usam. Mas gera custo. Sobra. E sobra, né? E o problema a gente já tem na indústria, o problema é a sobra, né? Sim. Então aí entra... Eu acho que e nem eu vejo que nem na questão do produto, mas na experiência da gestão que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Porque no início da empresa,
A gente não olha para análise de potencial de mercado, cruza potencial de mercado com produtos específicos, porque daí a gente começa a entender região vezes consumo de produto. Então, acredito que é um processo que é legal. A gente chegou nessa maturidade de gestão, agora a gente vai dar um passo e, quem sabe, puxar novamente algum outro produto, né? A gente estava conversando, inclusive ontem, eu estava visitando uma indústria, que são parceiros nossos, e o maior desafio deles ali não é mais expandir, né? Junto de um dos projetos que a gente tem aqui na empresa, o maior desafio é as sobras. Né? Só que daí a gente está falando numa sobra que faz sentido para eles ter. Hoje ele é infantil, né? Uma empresa trabalhando em infantil. E infantil também, a variedade de produtos é gigante, né? Então a gente começa a falar em questões regionais, Nordeste é totalmente diferente de São Paulo, que é diferente do Sul, o desejo de consumo, e aí tu começa os projetos de expansão, só que tu tem que pensar em expansão vezes região, né? Então vamos começar a expandir, vamos buscar Amazonas, por exemplo, que é um mercado bom para moda, mercado grande, só que é um mercado com uma logística muito difícil e um tato muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Sul, por exemplo. E aí começam essas outras análises que eu acho que o tempo ensina a gente a fazer. Não sei se é mais ou menos isso. É bem isso mesmo. Daqui a pouco tu se vê tendo que fazer um produto diferente para determinada região. Exatamente. Sabe, O clima nosso no Brasil é muito diferente, então o Brasil é muito grande, né? Então, por um lado ele tem muita oportunidade, né? Sim. Mas por outro também essas oportunidades precisam ser específicas para cada região aí, muitas vezes. O que vocês falam que torna a empresa de vocês quando a gente vai falar em diferencial competitivo? Eu achei muito legal que vocês foram sinceros em falar em necessidade, porque aquela pirâmide ali que tem ali, que eu mostrei para vocês no início, se vocês olhar embaixo, tá sobrevivência ali. E eu também abri empresa por necessidade. E a maioria das pessoas falam em sonhos, né? E a maioria, algumas a gente sabe que não é verdade, né? Que fala, abri por propósito tal e não sei o quê, e a gente abriu por necessidade. E vocês também trouxeram essa verdade, isso não é tão comum. Sim, eu não sei se tu tem até a nossa missão escrita ali, não sei se é isso que tu vai falar, mas a gente, esse dia estava discutindo novamente a missão e visão da nossa empresa, né? E eu acho que várias vezes que a gente discutiu isso, a gente chegou mais ou menos na mesma linha. A gente diz assim que a nossa empresa não é uma empresa para fazer para roupas da moda para vestir a mulher. Sim, entendi. Não. Sim. O objetivo da nossa empresa não é fazer roupa. O objetivo da nossa empresa é o crescimento das pessoas envolvidas, dos nossos funcionários, Então, a roupa é só o meio para que isso aconteça. Poderia ser qualquer coisa ali. Isso é diferente. Que você ia nos perguntar qual que é o nosso diferencial, né? Uhum. Nós não saberia dizer daqui a pouco o nosso diferencial da empresa em si. Eu fiquei até pensando quando você falou, porque a primeira coisa que me veio na cabeça eu ia te falar que é as pessoas que estão ali. Sim. É o nosso principal diferencial, porque a gente vê que é disso ali que sai todo o restante. Sim. Tanto é que até é um tanto recente, até vou pegar aqui, é bem legal, Edu, a nossa missão, né? Para você ter uma ideia, ela diz o seguinte: fazer da moda uma ferramenta de oportunidades, impulsionando o crescimento do nosso ecossistema e a realização de todos os envolvidos. Por que a gente fala isso? Porque a moda é só um meio. Nunca foi um sonho, nada. Foi sempre uma necessidade. Só que da moda veio tudo, Edu. Da moda veio as nossas outras empresas. Nós temos uma startup que é uma... Nem conversamos sobre isso, né? Uma startup que é uma máquina que transforma o lixo orgânico em adubo. Então, a gente, agora que a gente recebeu a patente dela, é uma empresa bem legal. A gente está botando no mercado agora. Então, da moda veio isso. Da moda veio o ramo agora que a gente está entrando forte, que é de loteamentos. A gente vai fazer o primeiro condomínio fechado de Massaranduba. Vocês querem ir para construção, né? Construção também. A gente já está
bolando um projeto bem legal para construir no litoral. Sim. Então, e isso veio tudo da moda. E é através disso que a gente quer fortalecer o ecossistema, que é tudo isso, para a realização de todos os envolvidos. Porque assim, Edu, pensa bem, por que um colaborador lá meu, daqui a pouco, ele não pode pegar o rendimento dele e investir na própria empresa, no próprio negócio? Sim. Daqui a pouco tem uma oportunidade lá, a gente, sei lá, vamos falar uma coisa aqui. A gente vai lançar um loteamento, a gente vai fazer o pré-lançamento, que é só aquela coisa verdadeira, não aquela de marketing, né? Sim, que é tantos terrenos a tanto. Por que não disponibilizar essa oportunidade daqui a pouco para um colaborador nosso que quer investir? Para ele realmente ter um rendimento forte na hora que lançar, na hora que ele for vender. E ele está ganhando junto com isso tudo. Sim. Né? Sim. A gente não vê as pessoas somente como as pessoas que estão ali naquela empresa ou naquele negócio, entende? É no ecossistema todo nosso. Legal. E tudo que a gente constrói é pensando nas pessoas. Até quem conhece nós sabe, às vezes a gente parece que está sendo até um pouco, talvez, arrogante ou o quê, mas é que a gente não... Eu e o Ivan temos um perfil que a gente não é muito... Sabe aquela coisa assim de tu querer tudo a qualquer custo pra ti, que tu quer ter tal coisa e tal coisa? Não, a gente não tem essas ambições. Né? Isso tem que ser natural. Sim. Né? Tem que ser... A gente pensa muito, muito, muito nas pessoas. Sim. Já teve casos, por exemplo, eu sempre falo esse caso porque me marcou demais. A gente sempre faz, quando a pessoa faz 10 anos, 5 anos de empresa, tem sempre um ritual, uma comemoração, um presente. E teve uma pessoa, cara, que ele quando ele ganhou o prêmio dele, ele puxou nós no canto e falou assim: vocês têm noção que tudo o que eu tenho, tudo, inclusive a minha esposa, a namorada não casou ainda, a namorada dele, que ele encontrou dentro da empresa, tudo que eu tenho foi através daqui? A casa, o carro, tudo. Isso não tem preço, né? Velho do céu, até hoje quando eu lembro disso, isso arrepia, porque... Isso, além de te deixar contente, mas também te deixa até com uma certa responsabilidade, né? Sim, tipo assim, quantas pessoas que pensam assim, que também tem essa vontade, esse sonho que tá apostando as fichas no nosso ecossistema para realizar os sonhos deles. Sim. Então isso realmente tem que ser verdadeiro. Isso não pode ser só uma coisa que tá ali. É um desafio super difícil, né? Porque a gente tá falando de que sim, a empresa tem que ter rentabilidade, sim, o negócio não é só flores, existem muitas dificuldades. Então a gente tem um propósito de pessoas também, e eu acho que é um desafio super difícil, né? Principalmente pra gente que começou a construir do zero as coisas, né? Então a gente tem muitos desafios pela frente, e eu vejo que conforme a empresa vai crescendo, principalmente que a gente falou de rentabilidade, né? Eu acho que é o que mais se torna difícil, mas muito bom. Sim, quanto mais cresce, a rentabilidade, na verdade, diminui. Sim. E às vezes a gente nem percebe isso, né? E os desafios para manter uma rentabilidade pelo menos sustentável, né? Sim, acho que o tamanho da estrutura faz com que necessite de mais venda, e às vezes os canais que tu atua até então começam a não dar mais tão certo como davam antes, tem que procurar novos canais. Muda a empresa, mas geralmente eu sempre digo, a confecção ali é um ramo também que eu acho também muito difícil, vamos dizer assim, porque a cada 4 meses, vamos dizer assim, você joga o teu produto tudo fora e tem que pôr tudo produto novo, né? Cada 4 meses eu tenho que saber que cada 4 meses esse produto aqui já vai cair tudo fora, e é tudo novo, tem que ter tudo novo. E o que o pessoal vai querer daqui 4 meses? Tudo novo. Então é toda hora criando produto. Não é mais difícil criar a variedade de produtos femininos, que é uma variedade maior que o masculino? É mais difícil que o masculino. E mesmo assim vocês mantiveram o feminino? A gente manteve por várias coisas, assim, mas pelas pessoas, né? De novo, porque o time que a gente tinha já com a gente, a maioria deles era mais focado, ou tinham mais conhecimento no feminino, né? A gente já estava mais acostumado com o feminino, então dentro do nosso círculo ali a gente via que o feminino, a gente acreditava que seria ainda mais fácil, né? E aí a gente... E as já chegaram, eu não achei aqui de vocês, eu não
Até ia te perguntar se tinha um e-commerce, mas vocês não têm, né? E-commerce hoje não. Lançamos na pandemia, na verdade. A gente lançou na pandemia e Não deu muito testamos um certo. tempo e resolvemos parar porque é um desafio. Não, e-commerce é um centro de custo separado, é uma empresa que cresce do zero, não é flores como todo mundo fala, não, que é só meter o dinheiro lá dentro que tudo roda. No nosso caso, que a gente imagina, pelo menos, né, e eu acho que ela precisa ser outra empresa, né? E como a gente trabalha com representante, como a gente vende para loja, a gente está em outro time, né? Se eu for pôr um e-commerce para vender para consumidor final, sim, o que o consumidor final está comprando hoje, eu já vendi pelo menos há 4 meses atrás. Esse produto já não está mais disponível lá na minha prateleira, sim, o que ele quer agora. Então eu preciso produzir um produto no time dele, no momento dele. A gente vê a indústria utilizando muito o e-commerce, às vezes até para sobras, né? Para decoleção e tudo mais. A gente tem casos aqui dentro, sim, que utilizam bastante para isso mas indústria, por isso que a gente fala desse centro de e-commerce e desse centro de custo separado, assim. É outra empresa, é outro bicho cabeludo ali que a gente tem que saber lidar diferente, né? De outra forma. E eu vejo que a gente vai crescendo e hoje vocês estão com quantas pessoas lá? 95 interno, né? 95. É que a gente terceiriza bastante, né? A costura, sim, é toda terceirizada. Então, se for de contar isso junto, dá bastante gente. Mas lá dentro, 95. 95 vocês... Perfeito. Como vocês trabalham o quesito cultura? Porque ele é uma coisa que a gente vai percebendo diferente ao longo do tempo, né? Eu vejo isso muito aqui. No início a gente já não dá tanto olhar para isso, a gente foca muito mais em vender, depois foca muito mais em processo, depois a gente cai nessa vala que é para mim uma das mais complexas que tem, porque envolve comunicação eficiente dentro da empresa. Qualquer pequeno, a gente brinca aqui que tu como diretor fala um risco, chega no outro lado um Francisco. Então, como que vocês lidam com isso lá dentro? Como foi essa evolução para vocês? Eu acho que o maior desafio do momento é esse, né? Tá bem no ápice, assim, né? É o que a gente talvez está mais trabalhando, talvez, nos últimos tempos, em cima disso. A gente até esse dia o Ivan levantou uma questão interessante. De todas as coisas que a gente estudou ultimamente, nos últimos 2 anos, sim, todas elas foi gestão de pessoas, foi sobre isso aí, sabe? Vamos ver. Sobre inteligência emocional, sim, sabe? Sim. Tudo nessa pegada, sim, aí, que é o que... Não estudou como fazer roupa, sim, como vender, como produzir mais, isso eu estudo muito pouco, mas é como lidar... E daí a cultura, falando da cultura, é um processo assim bem interessante que a gente está passando, porque a gente sempre teve um jeito diferente de trabalhar. Tanto é que por um período da minha vida eu até estava um tanto preocupado comigo mesmo, uhum, porque eu achava que aquele jeito que a gente faz talvez estaria errado. Porque daí eu olhava outras empresas e dizia, poxa, mas lá o pessoal é mais rígido, é um negócio, parece que funciona melhor. Eu sempre achava que a gente é deixa muito solto, talvez a gente seja muito bonzinho, sim, e eu ficava preocupado com isso. Durante um bom tempo fiquei preocupado com isso, olhando para as outras empresas. E depois eu vi, a gente até fez um trabalho e descobriu que o nosso arquétipo é cuidador, né? E daí eu pensei, mas espera aí. Então, ao invés de eu ficar preocupado com esse nosso jeito, que isso é o verdadeiro, não tem que mudar, por que não potencializar isso? E a gente começou a trabalhar dentro da nossa cultura o nosso arquétipo. Para tudo, porque o nosso arquétipo é aquilo, então não tem como agir diferente, sim, se aquilo vem de nós. E eu comecei a perceber que tudo que a gente fazia desse nosso jeito, sem se preocupar com como os outros fazem, começou a dar certo. Uhum. Começou, por exemplo, de ter uma colaboradora que um concorrente ofereceu o dobro e ela não foi. Por quê? Sabe? Porque a nossa cultura, a nossa empresa, ela é diferente. Então a gente foi percebendo essa diferença do nosso comportamento. E isso foi dando muito certo. E a gente sempre tinha medo, assim, poxa, como é que a gente vai permanecer isso, né?
E aí, um tempo atrás, nessa estruturação, veio uma pessoa trabalhar conosco de consultora na época, né? E aí, durante os trabalhos de consultoria, a gente viu que, poxa, essa pessoa está batendo com os nossos princípios. Uhum. E aí, a nossa aquisição mais recente, no caso, foi uma diretora. A gente contratou uma diretora de operações Que era ela? Que a gente percebeu que tem uma base um tanto parecida com a nossa, e isso que a gente está agora no momento testando, assim, sabe? Sim. Aí é um desafio bem interessante, porque além de tu manter a cultura na empresa, tu tá mantendo através também de uma outra pessoa. Sim. Essa pessoa tem que estar bem preparada para implantar essa cultura. Então, às vezes, muitos me perguntaram assim, meus amigos, né? Pô, Irã, me conta, agora que tu tem a diretora, ficou mais leve para ti? Tá mais tranquilo? Eu digo, cara, assim, dobrou, triplicou o meu serviço. Por quê? Porque eu sei disso, sei que também é temporário. Sim. Porque eu tô cuidando muito com a manutenção da cultura, do nosso jeito. Sim. Okay? Ela vai trazer, querendo ou não, é uma pessoa já de mercado, ela traz jeito de fora, né? Então, para isso, não... Vocês miram aqui para começar a acontecer esse desvio, é muito fácil. Sim. Muito fácil. É só deixar de fazer umas 2, 3 semanas de ritual ali que já viram de cabeça para baixo. Por isso, vocês estavam um comentário antes ali, que estavam falando sobre governança, então. Sim, eles tinham uma reunião com o jurídico, vendo até dessas outras empresas que eu te falei, né? Porque hoje em dia tu tem que criar, dentro do teu ecossistema, tu tem que criar uma blindagem com holdings e todo um formato já pensando em sucessão, pensando nos filhos, né? Que eu tenho o Davi de 2 anos agora. Sim. E mais a Maitê que tá no forninho ainda. O Ivan também já tem 2 filhos. Sim. Então a gente já começa a pensar nisso tudo, né? Em caso de a conversa é difícil. Bem difícil, porque assim, envolve essa parte de transferência ali, né, para os filhos, mas também, pô, a gente tem que ser, nesse momento, tem que ter a razão também. No caso de falecimento, a empresa não pode parar, a família não pode ficar parada, travada com isso, né? Sim. A gente não pode esquecer que isso existe. Não pode esquecer que tem 100 pessoas que dependem da empresa. Disso. Sim. Então, realmente é uma conversa bem assim, difícil, mas a gente sabe que é importante. Ali num quadro aqui fora, depois eu vou mostrar para vocês ali, a gente tem um manual sobre alguns detalhes da nossa cultura e uma dessas regras estava ali sobre as conversas difíceis. Só que a gente colocou isso de forma clara, né? Tipo, tem conversas difíceis, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, que ninguém quer mexer na ferida, né? Então, só que essas conversas amadurecem o negócio e a gente vê que faz com que ou é ou não é. Tira aquele miolinho que fica em cima do muro, quer jogar nos 2 times. Cara, não, ou é ou não é. E em ambos, se for ou se não for, tá tudo bem. Entende? Mas tem que estar. A empresa. Aí entram as questões mais polêmicas, né? Porque diz que a empresa não é uma democracia. Né? A empresa tem padrões, a empresa tem cultura, a empresa tem rituais, a empresa tem metas, a empresa tem. Porque a gente não consegue, né? Inclusive nós separamos nós temos propósito e meta. É isso aí que nós temos. Só que só que se a gente só consegue cumprir o propósito se a gente atinge a meta. Se a gente não atinge, a gente não consegue cumprir o nosso propósito. Transformar o futuro de pessoas em empresas. E por quê? Porque a gente tem que investir em educação. A educação é caro pra caramba. Vocês vão ter a oportunidade de estar na educação conosco, não conseguiram vir nessa. Mas vocês vão ver que é um movimento gigante que a gente faz. A gente muda a estrutura aqui, lá. Então, justamente para conseguir dar esses pequenos insights, a gente traz o Viggers, traz outras pessoas influentes no mercado, empresários, né, diretores que vivem na prática aquilo ali, justamente para dar esses pequenos insights. Então, tudo linkado ao nosso propósito. Mudar o futuro de pessoas e empresas. Só que a gente não consegue fazer isso, a gente não atinge as metas. E é isso que a gente tenta deixar claro hoje. Antes a gente não deixava. Daí pareciam que as coisas eram metafísicas, né? Do nada vai aparecer um caminhão aqui, né? E não é assim que funciona, as coisas são construídas. Né? Vocês estão há
quase 20 anos com a empresa. Entende? Agora vocês têm a condição de investir em loteamentos, investir em outras, fazer distribuição dos ovos, né, em outras cestas, né? Entende? O que é que tu ia comentar? Tu me fez lembrar de um negócio tão importante, até tem que ir, vamos lá pros mandamentos que a gente está criando, que você falou ali dos assuntos difíceis, né? Uhum. Tem uma frase que pode ir essa frase mesmo lá pro mandamento. Vale mais a pena meia hora vermelho do que o tempo todo amarelo. Sabe? Tem momento que tu precisa avermelhar, botar um assunto difícil na mesa, para depois tu ficar verde. Sim. Depois ficar tranquilo. Senão tu fica com aquilo muito tempo sem resolver. Sim. Cara, esse ponto ali é importante, tá? Cara, a gente tem que entender que nem tudo a gente vai conseguir resolver agora. Tem coisa que o tempo resolve. Tem coisa que o tempo mostra, né? Que o tempo acaba fazendo com que a gente veja coisa que antes a gente não via. Isso acontece bastante. Então tá tudo bem, né? Deixa algumas coisas que a gente não tem solução agora, só tenta conter, né, para ficar sob controle e deixa rolar. Entende? Entrando, não sei, quer comentar alguma coisa? Não. Entrando, a indústria está sendo bem impressionada pela parte de sustentabilidade, né? Vocês já chegam a colocar isso em pauta, essa discussão aí, não colocam, como funciona? Temos a nossa startup, né? Muito bom, né? Eu não sabia, né? Inclusive não está na pauta aqui, porque não. Muito legal. A gente tem a nossa cultura aqui, às vezes o tamanho da empresa ela não exige tantas questões, mas como a gente já tem esse olhar até por causa da nossa outra empresa, então a gente acaba cuidando bastante, sabe? A gente tem algumas ações assim, vamos falar que nós somos os melhores em sustentabilidade, Sim. Mas já tem bastante coisa adiantada, sabe? Sim. Já tem esse olhar, porque né? isso já o case do momento, na verdade, né? É a bola da vez, né? Mas, como a gente falou, a gente já tem essa nossa outra empresa, esse nosso equipamento que é maravilhoso, né? Porque hoje se recicla quase tudo, né? Sim. Lá na empresa, a maioria dos produtos a gente separa também, a gente tem muito lá papel, plástico, isso a gente já separa para reciclagem já desde sempre, sabe? Nem me lembro, pode-se dizer que desde o início da empresa, eu acho. Próprio resíduo do tecido, que tem muito também, né? E o orgânico, né? Que talvez é o maior problema hoje da reciclagem. E esse nosso equipamento, na verdade, é uma solução para isso. Eu reciclo o orgânico. Foi criado de dentro? Foi uma ideia que surgiu de dentro da empresa? Não, na verdade foi uma ideia Não, dentro da empresa não. Se falar querendo virando... Como tu falou antes, a gente se conheceu dentro da empresa, né? Lá atrás, né? Mas é um amigo nosso de longa data que veio com a ideia, precisava de ajuda, alguém para ajudar ele nesse negócio, a gente montou a empresa e começou. E aí entra aquilo lá que eu comentei antes ali fora com vocês, que eu falei que é ESG, governança, é isso, é fazer o básico, né? Comece pelo básico, não queira inventar coisas mirabolantes, comece reciclando, separando, como você já faz desde o início. Né? Nossa energia solar. Energia solar, né? A nossa energia já é toda solar já há mais de 3 anos. Também. Legal. E referente, vocês hoje têm, como que funciona a questão das diretorias de vocês? Um é mais administrativo, outro é mais vendas? A gente hoje não está tão separado isso, sabe? A esposa do Ivan, mas é produto, né? Desenvolvimento. Para tu não ter aquela... eu vejo como isso muito importante para uma indústria têxtil, porque é uma coisa que não pode estar alterando, né? Tem que ter a visão de dono, né? E eu sempre tive a veia um pouco mais comercial, um pouco mais nessa pegada aí. O Ivan é uma lenda, né, cara? O Ivan já desenvolveu um monte de sistema lá para a empresa, cuida da parte produtiva, a parte de obras, toda essa parte mais inteligente, assim... De operação, administrativo. Operação, obras, tecnologias...
processo. Tem muita coisa que a gente às vezes faz que algumas coisas legais que ele descobriu, que a gente chega em uma confecção, que nós estamos num grupo que tem acho que uns 50, não, agora está quase em 100, um clube de todo o Brasil, muitas confecções de todo o Brasil, a gente está num grupo bem legal, do Eduardo Christian, até um cara para tu conhecer. Sim. E lá a gente às vezes troca ideia, a gente chega para uma confecção e fala, dá para fazer isso aqui, dá para fazer assado. E a gente vê que para eles, nossa, que isso é uma novidade, que interessante, uma coisa que a gente já fez há muito tempo. Então eu vejo que nessa parte assim de processo de melhoria, a gente lá tá bem, cara, bem legal, sim. Mas programação, a gente tem um pessoal de TI lá, então, cara, vai saindo ideia e a gente vai montando. Garoto de programa. Um garoto de programa, Então a gente aprendeu a mexer com coisa, desde o Power BI, de outros sistemas. Agora a gente está fazendo aplicativo, a gente tem alguns aplicativos lá para nossa expedição lá coleta. Tá surgindo. A nossa coleta na expedição lá, hoje é toda por aplicativo. Que a gente criou o aplicativo por comando de voz, Eu achei, inclusive, vim aqui falar de roupa, cara. Eu montei toda a pauta preparada para roupa. Agora eu vejo que vocês têm empresa de reciclagem, de obra, agora startups também. Essa tecnologia aí a gente gosta muito também desse ramo. Ele é um mundo muito bom, né? Desde que a tecnologia ela só nasce se tiver uma dor, né? Sim. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive isso também, né? Porque a gente geralmente é muito mais empolgado que propriamente o produto é bom, né? Sim. E aí entra nesse jogo de cintura de como... Por isso que os nossos MVPs hoje, eles são mais... É um mínimo viável mesmo. Mínimo mesmo, assim. Para operar. Tipo, o Nero, ele vai ser o planejamento estratégico, vai ser a cruza das informações, as pautas e reuniões. Deu. Depois a gente tem várias ideias para aplicar dentro dele. Esse é o desafio dessa parte. Porque daí a gente monta um negócio bem montado, bem estruturado, e aí eu não consigo vender isso. Porque eu não consigo fazer... É muito difícil eu fazer outra empresa daí agora pensar em todos esses detalhes que a gente montou o sistema pra gente. Ele precisa ser mais simples. Se é isso que eu entendi que tu falou. Ele precisa ser mais simples. Os Power BI lá agora que a gente tem uns BI lá incrível. Mas se tu deixar pros tarados de dados lá, eles vão ter que trazer um BI com um monte de dados. Só que o que acontece? A pessoa que vai analisar, ela precisa ter um pouco de conhecimento para ela conseguir, o que tu quer ver então? Para te ver isso, tu precisa apertar aqui, aqui e aqui. E aí isso eu não consigo. Então eu preciso, agora nós estamos trabalhando em pegar esses nossos BIs e começar a criar telas, sei lá, congelada, vou dizer assim. Quer ver isso? É aqui. Tu quer ver aquilo? É aqui. Tu quer ver aquilo? Para a pessoa que está operando, ela só vê e não operar. Vocês já pensaram em fazer o inverso, que seria montar o planejamento estratégico. Desse planejamento estratégico, é como se fosse em OKR, né? Daí tu vai descendo. Desse planejamento estratégico, vocês montam os planejamentos táticos, que daí é de cada gestor responsável pelos seus planejamentos. E desses planejamentos, cada gestor vai ter a meta de entregar 5 indicadores para vocês. Sim. Só, nada mais. A meta é essa, 5 indicadores. E vocês com 5 indicadores gerais, que seriam que a gente chama de métrica norte do projeto, né? E coloca isso no BI, nada mais, não autorize entrar mais dado, porque se deixar, meu Deus do céu, eles aqui quase me enlouqueceram uma época, eles trocavam de ferramenta a cada 10 dias, achamos uma melhor, achamos uma forma melhor de ver os dados, achamos um dado melhor, e achamos não sei o que, e a gente fez o que? Não, então vamos vir com os dados já do planejamento estratégico, que são as métricas nortes. Aí a gente sabe o que a gente quer medir. Aí para com a folia de toda hora querer ficar atualizando dado. Entende? E tá louco, vive isso aqui dentro. Né? E eu não sou da tecnologia. Como falei para vocês, eu vim pra cá, eu laçava, andava a cavalo.
né? Então, mas eu me adaptei muito justamente porque tenho que acompanhar eles, né? Mas é muito difícil. Então a gente começou a fazer o inverso. Quem sabe seja uma para vocês também, principalmente para dar uma filtrada. Exatamente, porque senão se deixar eles vão indo, isso vai consumindo demais a gente. E quando a gente perde muito tempo discutindo coisas que já deveriam estar padrão do planejamento estratégico. Nosso foco deveria estar em outro lado. Entende? Mas essa parte da tecnologia ela é super interessante. Entende? Principalmente porque vocês vivem muito a dor da indústria lá dentro. E essa parte de chão de fábrica ali, tu pega a parte de resíduos, de sobra, eficiência produtiva, logística, né? A gente vive dentro da indústria. Tem bastante dor ali no meio. Bastante dor. Enfim, a gente tá falando só para me entender, para a gente se encaminhar para o final aqui. Como funciona a estrutura de vendas de vocês que a gente iniciou, acabou indo para outro assunto? Ela é por representante? Através de representantes, são 40 e tantos representantes, praticamente todos os estados. Sim. Através de mostruário, a venda física, né? Tu faz o mostruário, leva na mala, oferece para os clientes, dessa forma aí. E o mostruário, ele não é muito difícil ainda? É um desafio o mostruário? É um desafio. É grande, é caro, é volumoso, tu tem que fazer ele muito antes do tempo. Se tu pegar o tempo que tu tá produzindo ele, o tempo que tu vai receber, talvez o custo dele, talvez o custo, né? Sim. Dá 1 ano e meio. É um negócio doido, sim. Eu vi que vocês apostam em peças mais básicas, né? Na verdade, a gente agora está indo assim para um momento que está focando bastante em tecido plano, sabe? Tecido plano, alfaiataria, moda mesmo. É quase atemporal. Assim, uma moda mais limpa, isso aí. Legal, muito bom, muito bonitas as peças de vocês. Eu não falei para minha esposa que ia gravar com vocês hoje, senão vocês poderiam ter preparado uma malinha para trazer para ela aqui. Pois é, né? Dava trazido Muito bom, muito bom. E essa parte dos representantes 40, geralmente você concentra o maior volume de venda na mão de poucos, né? Ou como vocês fazem esse controle? Pensei que isso era uma novidade. Não, acredite, não é. Não é só de vocês como vocês lidam com isso. Não é específico, começa lá com os 80-20, vai sempre cair na mesma história, né? Tentaram expansão interna já? De novas contas? Times de inside sales? Já. CDR? Já fizemos e vamos retomar, assim, foi um momento que deu certo, mas a gente resolveu dar uma parada nisso também, porque mão de obra, né, cara, hoje para esse setor aí tem que ser um pessoal também qualificado, né, para venda. Hoje não é achar que vai fazer uma ligação e vai sair vendendo, né? Tem que ser muito estratégico, script de venda com todas as possibilidades. Não é bem assim hoje uma venda por telefone, né? Sim. Mas já funcionou e a gente hoje, inclusive, né, estava discutindo com a nossa diretora sobre isso. Legal, muito bom. Mas eu acho que o maior desafio do momento da empresa para ela crescer é mão de obra, né? Mão de obra. Porque vocês estão numa cidade que ela não é tão grande também. Já é uma cidade pequena e é toda a região ali, né? Não sei aqui em Joinville, mas pega Jaraguá, Guaramirim, ali é todas as empresas que a gente conversa a mesma dificuldade, né? A gente ontem a gente estava ali e estava discutindo sobre isso, porque a percepção é que a região ela é muito mais rica que a região de Joinville. Só que, na verdade, ela é muito mais concentrada, né? Porque é menor, aí todas as empresas ali. E aí tu vê aquilo tudo e fala, caraca, quanta coisa. Só que, na verdade, é uma cidade menor que tem uma quantidade boa de empresas, uma cidade muito rica, né? E que acaba dificultando essa questão da mão de obra. A gente vê empresas, um dos movimentos, eu acho que até da Rovitex foi trocar, né? Eles trocaram de cidade justamente por quesito de mão de obra e tudo mais, que são têxtil também, investir em outros parques fabris em outros locais, ou às vezes montar
unidades administrativas desconectadas da fábrica. A gente vê empresas discutindo opções para conseguir ter polos de mão de obra melhor, porque não tem. Tu vai crescer a tua empresa de forma eficiente, que aí a gente olha para todo mundo quer clientes que paguem melhor, todo mundo quer clientes que tenham entrega em ticket médio melhor, só que são clientes que estão extremamente concorridos, né? Todo mundo quer eles. Então o que conta é a tua estratégia de entrada. Só que para isso tem que ter boas pessoas para formar essas estratégias. E aí às vezes a gente fica limitado tentando brigar com a cidade. Só que a cidade não comporta aquilo ali. E a gente tem que pensar em novas alternativas. Alternativas híbridas, ou alternativas em abrir CSC, Centros de Uso Compartilhado, não, mas quem sabe uma unidade administrativa fora da fábrica, em outro local, aí começa a borbulhar ideias, né? Hoje em dia a tecnologia permite isso, né? Sim. Tu conseguir ter... Bem isso daí mesmo. Gente, passamos aí a nossa pauta. Queria agradecer a presença de vocês. Vocês têm algum recado que vocês queiram deixar? Na verdade, eu achei que nada da minha pauta funcionou, cara. Na minha cabeça, eu já tinha falado de roupa, de coisa. Muito legal, cara. Muito legal mesmo a história de vocês. Acho que essa questão do foco em pessoas, do criar ecossistema, de reinvestir em outras cestas, tecnologia... parabéns, muito bom, uma surpresa positiva, né? E é legal, isso tornou a nossa empresa com algumas pessoas com bastante tempo de casa, sabe? Sim. É bem interessante, assim, tem bastante casos, assim, bem legal. A gente tá com 18, como é que é agora? 18 anos, né? 18 anos. E a gente tem, esse dia, mais uma pessoa com 15 anos lá, né? A gente já deve ter... sei lá, tem umas 4 pessoas ou mais que tem 15 anos de empresa. Mas há 15 anos a empresa só tinha, sei lá, meia dúzia de funcionários, né? Então... Muito legal. Teve uma pessoa, bem legal, uma pessoa que está com nós também bastante tempo. Ela era uma colaboradora que estava na época lá do nosso pai, que ele tinha a confecção, que ele separou e tal, né? E quando ele separou e ficou sem a empresa, vamos dizer, algumas pessoas, até chaves, precisaram tomar a decisão se eles iriam ficar na empresa já existente com a ex do meu pai, né? Ou se iria vir para nossa empresa, que no caso a minha e do Ivan, né? A gente ofereceu para algumas pessoas a possibilidade de vir trabalhar com a gente, né? Sim. E aí, até hoje a gente perguntava, o que te deu na cabeça de largar uma empresa com, sei lá quantos anos de fundação que tinha, consolidada, tudo grande, já legal, para vir numa formiga, porque nós era muito pequeno na época que isso aconteceu ali, que o pai separou. A empresa tinha 3, 4 anos, sabe? E o que deu na cabeça de decidir vir com nós? Sim. E tá até hoje também, bem legal. Ela deu algum vislumbre para vocês, por quê? Não, eu acho que... Acho que essa é a essência de vocês. Acho que a identificação mesmo com a... Sim. Sim, ela, se for contar, ela tá com a gente já... uns 30 anos quase. Né? Se for contar desde a época dele. Que legal. Porque quando ela começou, ela tinha... acho que não tinha 18 anos, eu acho. E ela é um pouquinho mais velha que eu. Então... muito bom. Nossa, bem legal. Mas de recado, Lipilson, quer dar algum recado? Comprem IDOC. Comprem IDOC? Comprem IDOC, e acreditem nos nossos negócios, acreditem em você, né? Seja os objetivos, né? Porque às vezes a gente já falou algumas vezes lá no passado, né? Às vezes, poxa, tu pensava num negócio ou imaginava onde a gente ia chegar e tu pensava, mas está tão longe, né, cara? Será que um dia eu consigo chegar lá? E a gente já chegou muito antes do que a gente imaginava, né? Então a gente tem muitos sonhos ainda, muitos sonhos para nós, para as pessoas, para Massaranduba, né? A gente
gosta muito de Massaranduba e está investindo muito lá em Massaranduba. Quando a gente começou com esse ramo de loteamento, e a gente já está com 2, na verdade, lá em Massaranduba, aí tem uma pessoa que disse, mas cara, eu acho mais um em Massaranduba, acho que você devia investir em outro lugar, né, porque já vai ficar muito grande. Mas a gente quer investir aqui, a gente quer ver essa nossa cidade expandir, a gente quer isso, né, porque se a gente pegasse talvez o que a gente está investindo lá no outro loteamento, investisse no litoral, numa outra cidade, talvez ia dar uma margem maior, um giro mais rápido, mas a gente tem essa vontade, então a gente tem outros sonhos lá ainda, muito, muito maiores ainda em Massaranduba. Sim. E acho que essa questão do empreendedorismo ele é maravilhoso, né? Eu acho que quando pega vocês, tipo, vocês têm essência nisso, brilha o olho quando fala do negócio, assim, eu acho muito massa, porque no fim é isso que movimenta o Brasil, que faz as pessoas mudarem. Eu vejo as empresas apostando muito mais em educação do que qualquer outro, né? As empresas muito preocupadas com a educação, com formar os times, com trazer cultura boa, cultura de inovação, de desenvolvimento, de investimento, em acreditar naquela região que vocês estão. Isso daí é fantástico. Que é assim que cada lugar cresceu, né? Alguém acreditou, alguém teve algum objetivo lá, algum doido, né? Você falou até da Amazonas, né? Da Amazônia antes, né? Mês passado, acho, faz um pouco mais, eu estive em Manaus, e aquilo é muito grande, né? E algum doido foi inventar de começar um negócio lá, né, cara? Porque, é longe de tudo, cara. E é enorme hoje, é uma potência. Sim, e as pessoas não olham muito pra lá, né? Sim. Falam que não cara, é muito grande. Potencial. Não dá pra... Não dá pra dizer que tem tudo aquilo lá. Que tem tudo aquilo lá, cara. Bem não, e em Massaranduba, né, Ivan? É uma cidade de 19 mil habitantes. For falar em fazer condomínio fechado em Massaranduba, parece uma loucura. Sim. Mas nós estamos fazendo e nós não temos nenhuma dúvida que vai ser um sucesso, assim, que realmente é pra gente deixar, assim, um legado, sabe? Sim. Na cidade. Sim. Porque, assim, e por que vai dar certo? Eu vou falar até pra câmera por que vai dar certo. O Ivan sempre fala muito isso também. Porque se a gente faz tudo certo, se a gente não faz nada de errado, né? A gente sempre fala toda honra e toda glória aquele lá de cima. Sim. Então, se a gente age certo, faz certo, tem as pessoas certas do nosso lado, o que vai dar errado? O que vai dar errado? É isso. Não, eu acho que o tempo se encarrega do resto, né? Demonstrar. Porque em vários momentos difíceis da nossa vida, na pandemia, teve vários momentos assim, a gente parou pra pensar nisso. Tá, mas espera aí. A gente faz as coisas certas. O que vai dar errado? A pandemia deve ter sido um baque também pra vocês, né? Foi. É a indústria, né? Imagina. No primeiro momento foi desesperador. Assim. Imagino. Eu imagino. Mas as coisas foram acontecendo, sabe? E hoje a gente vê que foi bom. Sim. Claro, não vamos falar das pessoas. Poxa, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ninguém. Mas falando assim, do negócio em si, sim. Nossa, a gente melhorou muito depois da pandemia. Já falei isso pro pessoal e em outros lugares. A pandemia, na verdade, para a empresa, num certo ponto não, num ponto ela foi boa. Deu aquela chacoalhada para que repensasse, ajustasse e melhorasse. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, sei lá como que a empresa estaria hoje. Sabe qual é o segredo, Edu, na verdade? Sabe qual é o segredo, na verdade? O que a pandemia fez e o que faz tudo evoluir? A tal da zona de conforto. Não, a tal da zona de conforto. A pandemia tirou nós da zona de conforto. Sim. Nós, como diretores, talvez já estávamos um pouco na zona de conforto. Sim. E a pandemia foi lá e mexeu. Sim. Então, até esse dia eu vi tem uma curva assim, né? Que as pessoas, elas têm que estar em um momento de estresse até certo ponto. Sim. Até naquele ponto que é bom. Tem um ponto que daí já vira prejudicar a saúde, enfim, não é isso? Sim. Mas tem um certo estresse que é bom. Sim. Até um certo momento. Sim. Porque tira da zona de conforto. A gente tem aquela frase lá na parede atrás de vocês ali, growth is uncomfortable, que é crescimento é desconfortável. Isso é nosso lema. Sim. A gente cria... Nada cresce no zona conforto, né? Exatamente. Não,
Só que eu vejo assim, para mim, um dos principais pontos de resultado da empresa foi que eu nunca pensei no início, isso eu achava muito engraçado, porque eu não falava, as minhas reuniões da empresa não era sobre fechamento financeiro, era sobre criar solução para essa empresa. Eu queria criar solução para essa empresa. E eu acho que isso deu super certo, aquele propósito de querer ajudar a transformar o futuro de pessoas em empresa, está desde o início isso aqui com nós. Entende? Então, enfim, eu queria agradecer Olha, Edu, desculpa, só mais uma coisinha. Propósito. Eu posso até finalizar com isso aqui, ó. Sim. Cuidar de vidas através da moda, cultivando integridade, prosperidade e um legado de inspiração. Então é isso, sabe? A gente quer, através disso ali, deixar as pessoas prósperas e que lá na frente, talvez o Davi sinto orgulho, continue esse legado, que é uma das partes mais difíceis, né? Acho que esse é a sucessão, né? Que até quem fala disso muito bem, que a sucessão é o sucessão, é o sucesso grande da próxima geração. É verdade. Então, é a sucessão da próxima geração. E isso é muito difícil, eu acho que vocês são um caminho, realmente me surpreendeu, assim, o olhar de vocês não porque estava na cara, que era a roupa em si e tudo mais, que são roupas, inclusive, muito bonitas mesmo. E parece que isso aqui que vocês têm, são as roupas e tudo mais, é uma consequência do que vocês são, que vocês querem como propósito, parece que isso brilha lá, vocês não se preocupam aqui, porque chega, né? E eu acho que quando é difícil encontrar empresas com tanto propósito assim, e olha que a gente lida com bastante empresa. Essa semana eu estou gravando 6 podcasts, então a gente grava com bastante gente, isso é bem raro realmente a gente se encontrar. Então, parabéns. Obrigado, Davi, obrigado. Não, porque passar por aqui e deixar uma marca, né, Edu? Sim, eu acho que sim. Deus tem um propósito para cada um e a gente veio para cá não só para fazer volume, né? A gente veio para cá para conseguir contribuir com essa vida, né? Com certeza. Com esse local. Acredito muito nisso, gente. Queria agradecer a presença de vocês, ter vindo em Massaranduba até aqui, dar uma viajada na marra agora, final de ano. Esse podcast foi em 2025, vai ir pro ar 2025. Queria agradecer a presença, parabéns pela empresa, parabéns pela história. Realmente é difícil achar empresas com tanto propósito, assim, tão claro. Nós temos esse propósito desde o início da transformação, por isso que a gente aposta tanto em educação. Eu acho que a educação é uma das formas de mudar o mundo. Na educação, e às vezes não é educação super complexas, é o que a gente faz aqui, né? Que é, o time vem aqui, as pessoas vêm aqui, os diretores vêm aqui, senta aqui, vamos sentar a bunda na cadeira e vamos discutir alguma causa, problema hoje, e aí entra no desconforto, porque a nossa educação ela veio disso, que é o que a gente pega desafios que a gente está passando dentro dos projetos da indústria, transforma isso numa causa, problema da educação, e a nossa imersão é em cima daquela causa-problema. Aí a gente faz a educação, por exemplo, que foi essa de neurovendas e ChatGPT, que vocês ali estavam inscritos. Tinha um desafio de jornada de consumo, porque a indústria, né, em si, vendia só pelo mesmo canal há muito tempo. E isso era um desafio de uma indústria que a gente atende. E o novo... E a solução era criar novas jornadas. Aí a gente passava o conteúdo, formava os times, os grupos e falava, em cima daquele conteúdo que a gente mostrou agora é com vocês. Criem as novas formas de vender. Isso é riquíssimo, né? Riquíssimo. Porque daí com desconforto, né? Daí tu começa a quebrar a cabeça. Daí tu vê que algumas pessoas começam a puxar mais e as outras não querem ficar para trás. E isso vai gerando aquele desconforto e transforma o futuro de pessoas em empresas. Então, acho que quando a gente tem isso bem claro, assim, as coisas acontecem, né? Começam a acontecer. Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado você pelo convite. Esperamos você em Massaranduba conhecer a empresa. Vamos gravar uma lá no meio da fábrica. Isso.
Nós temos pode ser também. Nós temos um local especial lá para gravar também. Legal. Vai ser muito bom. E assim, nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!